Olá, como vai você? Vamos refletir um pouco da palavra de Deus neste momento? Em Romanos 8, versículo 1, fala assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Você sabe o que quer dizer isso? Você sabe por que as pessoas que andam segundo o Espírito e não na carne, elas não estão mais condenadas? Porque Jesus foi condenado no lugar delas. Sim, Jesus recebeu sobre ele a sentença que estava sobre nós. É como se você tivesse um processo nas mãos do juiz, um processo que ameaçaria tua vida, né, de parar numa cadeia, talvez uma prisão perpétua. Mas aí chegou alguém muito poderoso, todo poderoso, e rasgou esse processo e te libertou, te deu liberdade, conseguiu aniquilar a tua sentença e agora tu tá livre. Era assim, quando tu nasceste, né? Quando nós nascemos, nós chegamos aqui condenados à morte. Aquele pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden, no início da criação do mundo, né, quando os nossos primeiros pais é, cometeram o pecado da desobediência. Esse pecado ele passou para toda a raça humana. Todos os que nasceram de Adão e Eva vieram com esse pecado. Mas já havia uma promessa, já havia um plano de salvação feito para nós, que um dia uma mulher iria dar à luz um filho, uma virgem conceberá, diz a palavra, e esta mulher daria à luz ao Filho de Deus. Este filho seria por obra do Espírito Santo. Ele não tem parte com Adão. Ele é a obra do Espírito, ele não é nascido de homem. Faz parte do plano de Deus, que é todo poderoso e que sabe fazer todas as coisas. Então, Jesus, o filho de Maria, que nasceu neste mundo, filho de Maria, filho de Deus. Mas ele foi colocado no ventre de Maria, na Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Então, ele sim, que não tinha pecado, ele chegou a este mundo, encontrou o homem condenado à morte, sentenciado a ir para o inferno por causa daquele pecado que foi cometido lá no Éden. E aí Jesus chegou e disse: sai tudo da frente, que eu vou morrer no lugar dele, no lugar deles. E foi o que Jesus fez. Ele se entregou à morte na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Então, muitas vezes nós somos criticados quando dizemos que acreditamos que somos salvos, que a gente vai para o céu. Muita gente ignora, acha que a gente quer ser melhor, quer ser os tais, que ninguém pode dizer isso, só quem sabe é Deus. Mas a palavra do Senhor, ela é quem nos garante, ela é fiel e verdadeira. A palavra do Senhor, ela não mente. Essa palavra aqui é sagrada. É a palavra do próprio Deus. Ela quem nos dá esse direito de dizer pela fé que nós estamos salvos, sim, nós fomos salvos pela graça de Deus, não porque nós merecemos. É pela graça. Graça é um favor que não se merece. É um favor imerecido. Jesus veio para este mundo por, por, por um plano de Deus. O amor de Deus foi tão grande que ele não desistiu do homem, mesmo o homem tendo desobedecido. A palavra do Senhor diz que, ainda que eu for fiel, ele permanece fiel. E ele planejou e executou esse plano através de Jesus Cristo, que nos deu o direito da salvação. E é pela fé que nós dizemos. Por que eu digo que eu estou salva? Que quem morre
quando a pessoa passa dessa vida acreditando, confessando antes, em vida, que aceitou Jesus, que acreditou no plano da salvação, que aceitar, todos aceitam. Mas eu preciso acreditar de verdade, eu preciso me apropriar dessa verdade. Eu tenho Jesus, eu aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador. Aí eu posso dizer que estou salva e que vou morar no céu, porque quem me garante isso é o Senhor. Eu não preciso mais fazer sacrifício nenhum para isso, porque Jesus realizou o sacrifício perfeito. Não precisa mais de que eu faça nada para complementar. A obra dele foi perfeita. Ele deu a vida por mim para me levar para o céu, para que eu tivesse direito de salvação e de ir morar no céu. Por isso que a gente não deve ter nenhum receio de confessar. Pelo contrário, a Bíblia manda a gente confessar. A Bíblia diz que a gente deve crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Você hoje que está escutando esta palavra neste momento, você pode meditar e pensar até que você seja convencido disso. Você acredita que Jesus morreu? Que essa história que você desde criança já ouviu falar, já foi contado na escola, na igreja você escuta, sua mãe, alguém, sua avó já deve ter contado para você. Você sabe dessa história que Jesus morreu na cruz. Para quê? Foi para te salvar. De quê? De ir para o inferno. Então, se você acredita que isso aconteceu, por que você não acredita que você está salvo? Se o objetivo dessa morte, dessa crucificação, foi pela tua salvação. Então, que a partir de agora, dessa reflexão, você possa se apropriar desse pensamento e dizer, de fato, eu posso dizer que estou salva. Por quê? Eu posso dizer que estou salvo. Por quê? Porque eu acredito que Jesus realmente, ele morreu na cruz do Calvário para unir novamente o homem com Deus, o homem que estava separado pelo pecado. Isso quer dizer que você nunca mais vai pecar? Nós continuamos pecando enquanto estamos neste mundo, mas o pecado que me levava para o inferno, ele foi aniquilado. E esses pecados que a gente continua todos os dias pecando, porque estamos na carne, a carne é sujeita a isso. Jesus falou, ele disse, enquanto estiveres no mundo, passareis por aflições. Aflições tem a ver muito com o pecado. Mas ele disse, tenha ânimo, tenha calma, eu venci o mundo. Então, esses pecados, eles são perdoados. O Espírito Santo, ele está aqui para isso, para interceder por nós. Cada vez que eu chego diante do Senhor, eu digo, Senhor, me perdoe pelas minhas falhas e confesso diante dele, isso está perdoado. E o pecado que me levava para o inferno, esse já foi perdoado lá na cruz do Calvário. E na cruz não teve só perdão, na cruz também teve o perdão com a salvação, teve cura e libertação. Você pode viver uma vida abundante, que Jesus falou lá em Mateus, está escrito lá que ele disse, eis que vim para dar vida e vida com abundância. Você não precisa ser uma pessoa que tem todas o que você precisa lá em algum lugar e não fazer uso dele. Você tem saúde, você tem bênção, tem salvação, tem libertação, mas não faz uso. Vive uma vida de miséria. Se aproprie da sua herança. É direito seu. O Senhor deixou isso para você. Não viva uma vida de miséria. Você é uma pessoa que serve a Deus, mas vive doente, mas precisa tomar remédio para dormir, vive tendo crise de ansiedade, vive passando precisão, quase a mendigar o pão, não tem controle nas finanças. Tem alguma coisa errada aí. Você precisa se apropriar da bênção. Cuidado com o pecado escondido. Pecado que você
acha que já pedi perdão somente a Deus e tá tudo bem. Não tá. Você precisa confessar, expor diante de Deus o seu arrependimento, algo que ainda está lá no oculto, escondido, e que você não tem coragem de falar para alguém. Isso aí não vai levar para o inferno. Eu já falei, o pecado que leva para o inferno era aquele pecado que você ignorava, que você tem parte com ele, foi o pecado que Adão e Eva cometeram, que foi o pecado da desobediência, que você nasceu com ele. Mas não, eu continuo dizendo, você continua pecando. Então você precisa se confessar aquele pecado guardado, aquele pecado escondido. Ele não vai lhe levar para o inferno, mas ele vai tirar de você o direito de ter essa vida abundante. Ele vai trazer para você problemas emocionais, depressão, como eu já falei, crise de ansiedade, transtorno de pânico, né, síndrome de pânico e também problemas físicos, né, problemas intestinais, até câncer. Você pode vir a adquirir doenças por conta de culpa, que você acha que não precisa, mas precisa. Você precisa confessar e orar para que aquilo ali seja, traga para você uma libertação. É assim que a gente precisa agir, porque o mundo espiritual, ele existe e ele é regido por leis, né? Ele é legal porque ele é regido, ou melhor, por leis, né? Existe a lei da herança, a alma que peca essa morrerá, e existe a lei também, a lei que eu tenho responsabilidade por ela. A lei da herança é a lei que pecados cometidos pelos meus antepassados. E a lei da herança é a que eu sou responsável, aliás. Perdão. A lei da herança são os pecados dos meus antepassados. E a lei da responsabilidade é aquela que eu sou responsável por ela. A alma que pecar, essa morrerá. A lei da herança é aquela que está escrita nos mandamentos. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Tenha muito cuidado com isso. Se você precisa entrar na guerra, e você precisa, porque nosso descanso só vai ser lá na glória. Enquanto estivermos aqui, estaremos em guerra. Você precisa estar armado e muito bem armado, com aquelas armas que estão lá na carta de Paulo aos Efésios, né? A armadura do crente. Você não pode ter nada de preso, nenhuma prisão com o seu inimigo. Porque se ele tem alguma coisa contra você, ele vai apresentar diante de Deus e você vai perder a guerra. Tenha muito cuidado com isso. Preste bem atenção. Perdoar. Se você não perdoar, pode parar de estar pedindo aquilo que você está pedindo ao Senhor. Pode parar de esperar, porque você não vai conseguir. Sem perdão, não há bênção. Deus não atende a oração de quem tem o coração endurecido para perdoar. Você precisa perdoar a quem fez qualquer coisa contra você. Porque quando você libera o perdão, você está se libertando. Não é bem para outro, é bem para você. Você precisa confessar o seu pecado também, todos os dias. Porque nós somos pecadores, redimidos, lavados no sangue de Jesus, mas somos. Então, essa tem que ser a nossa postura. Estamos aqui em guerra, estamos aqui não para descanso, porque o nosso descanso é na glória, como eu já falei. E a nossa missão tem que ser assim, fazer o bem. Essa é a maneira de a gente fazer o que Deus gosta, é fazer o bem a alguém. É dar o troco para o Senhor, o troco de tudo que Ele nos faz. É fazer o bem
as pessoas, aquilo que você puder, o que você puder fazer, o que estiver ao seu alcance, faça o bem. Procure fazer o bem. Cuide da sua vida espiritual. Leitura diária da palavra de Deus. Oração, louvor. Ofereça a Deus a sua gratidão, a sua adoração, porque é algo melhor do que. É o melhor que você pode. É a única coisa de você que realmente você pode oferecer a Deus. É a sua adoração. Jejum. Vá para a igreja, procure uma igreja, vá assistir não, vá oferecer o seu culto ao Senhor. Lá você vai ouvir uma palavra da parte de Deus e você vai crescer espiritualmente. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que você está precisando de ouvir essa palavra hoje. A partir de hoje, sua vida vai mudar se você começar, se você se dispor a meditar em tudo que eu estou falando, em tudo que você está ouvindo e nesta palavra. Porque está tudo baseado, o que eu estou falando, está tudo baseado na palavra de Deus. Seja um leitor da palavra de Deus. Alimente a sua alma, você precisa disso. Você é um espírito que tem uma alma que está dentro de um corpo. Sua alma é aquela parte onde ficam as suas emoções, seu intelecto, suas vontades. Seu espírito é aquela parte que se conecta com Deus. E o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E é a casca, né, que vai voltar para o pó. Depois a alma vai para um lugar de descanso e o seu espírito volta para Deus. É assim que acontece quando partimos dessa vida. Então, alimente a sua alma, porque assim como o seu corpo, ela precisa ser bem alimentada. Sabe para quê? Para que ela não adoeça. É para isso que você dá uma boa alimentação ao seu corpo, para que ele fique saudável. Dê uma alimentação à sua alma, com a palavra de Deus, com boas práticas, para que você seja uma pessoa bem-sucedida, para que você possa viver a vida abundante que Jesus prometeu, para que você possa ser livre, se libertar de todo o mal. Não tem depressão, não tem ansiedade, não tem síndrome do pânico, não tem doença, seja qual for, que tenha poder sobre uma alma que está revestida do Espírito de Deus e acompanhada, farta da sua palavra. Amém? Que o Senhor possa aplicar no seu coração essas palavras e que Ele possa fazer de você uma bênção, te dando muita saúde, te livrando do mal, tirando todos os pensamentos vãos da tua cabeça, aqueles pensamentos intrusivos que você não pode impedir que eles cheguem, ninguém pode, mas você pode fazer algo com eles. O que? Expelir, afastar, trocar por outros, pensar no grande amor de Deus pela sua vida, por tudo que Ele tem feito por você e fará muito mais. Que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém.